Fala família Jesuscope, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Estamos aqui para mais um Lab, o nosso Lendo a Bíblia, o nosso período aqui de estudo bíblico juntos em família, que nós estamos disponibilizando aí para vocês toda semana, toda quarta-feira, 10 da manhã, sai um vídeo novo aí com mais um estudo bíblico. E hoje nós estamos iniciando uma nova série, então se prepare aí que completamos a série passada e hoje iniciamos uma nova. E a série será sobre uma introdução ao Pentateuco. Tá bom? Então nós pegamos aí os 5 primeiros livros das Escrituras, né, chamado Pentateuco, e vamos fazer uma introdução tentando ser breve para vocês, para que de alguma forma possamos ajudar até vocês na leitura bíblica. Né? Nós percebemos que muitos de nós da família Jesuscope iniciamos esse ano a leitura bíblica anual, ou semestral, ou trimestral, seja como você consiga aí fazer a sua leitura bíblica, mas nós decidimos então disponibilizar para vocês esse conteúdo para ajudar vocês na leitura bíblica de vocês, uma forma de introduzir o livro, né, de maneira que vocês possam ler e compreender o que está escrito ali e possíveis dúvidas sejam tiradas, né, e possíveis pontos que talvez você não vá perceber aí lendo sozinho, a gente talvez consiga te ajudar com essa introdução aos livros aqui. Então a ideia é que nós compartilhemos um pouco, né, de forma bem introdutória, do porquê o livro foi escrito, né, questão de autoria, questão da época, questão do contexto da época, questão de como ler o livro, né, qual a linguagem que o livro foi escrito, né, qual o tipo de escrita de cada um desses livros, tá bom? Para que vocês possam se habituar ao livro e também dar um panorama geral para vocês aí do livro com os principais pontos aí que a gente considera, principalmente como igreja, como família Jesuscope, para que todos nós estejamos alinhados aí nessas leituras, tá bom? Como sempre, estamos à disposição para dúvidas, tanto no próprio comentário aí do YouTube, quanto também no nosso Instagram, onde você conseguir aí nos achar, tiver nosso contato, você pode mandar suas dúvidas que a gente vai estar respondendo vocês, tá bom? Então vamos lá para a nossa introdução ao livro de Gênesis hoje. Então hoje, iniciando a nova série, uma introdução ao livro de Gênesis, vou tentar fazer em uma aula só, porém talvez fique extenso, a gente divida em duas, tá bom? Só para vocês já saberem. Vamos só fazer uma oração antes da gente iniciar e já entramos aí no conteúdo. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia aqui, na Tua presença, para compartilharmos juntos da Tua palavra. Senhor, pedimos que o Senhor esteja conosco aqui nesse momento, Pai, mesmo que à distância, Pai, que o Teu Espírito possa unir as nossas mentes e corações, Pai, que juntos nós possamos compreender um pouco mais da Tua palavra, Senhor, um pouco mais da Tua vontade para nós, Pai, que o Teu Espírito conduza esse momento, Pai, para que o nosso entendimento, Pai, gere revelação em nosso coração, Pai, para que não fique somente na fase do conhecimento, a nível de conhecimento, mas que esse conhecimento gere revelação em nós e gere ação em nós, Pai, que a nossa vida, de fato, seja moldada, seja transformada pelo Teu Evangelho, Pai, é isso que nós desejamos, é isso que nós queremos, é isso que nós precisamos. Pai, no nome de Jesus, faz isso em nós, nós te agradecemos. Amém. Vamos lá então para a nossa introdução ao livro de Gênesis. Iniciando, questão de data e autoria, né, que é algo, ponto de partida aí para os livros. Né, a questão de Gênesis não há um consenso em relação a nenhum desses pontos. Né. Em relação à data, a gente tem uma ideia de que foi escrito muito provavelmente entre 1400 e 800 antes de Cristo, tá bom? O período, né, de 1400 ali era quando o próprio Moisés viveu, né? Muito se crê, já entrando na parte de autoria, que a tradição diz que Moisés que escreveu, então nesse período que alguns contabilizam que foi a questão do êxodo, né? A questão da libertação do povo de Israel do Egito, porém também não há consenso nem em relação à cronologia desses fatos, porque são fatos muito antigos e se perdeu muito, né, documentos da época devido ao passar dos anos. São 3.000 anos, né, atrás para nós aqui hoje, mais de 3.000 anos, né, dependendo. E então, como é muito antigo, é difícil de datar com uma certa precisão. Né? Então a gente coloca entre esse período de 1400 e 800 foi muito provavelmente a data de escrita tanto de Gênesis quanto de todo o Pentateuco. Né? Como eu já disse, a autoria, tradicionalmente a autoria tanto de Gênesis quanto do Pentateuco é atribuída a Moisés. Né? A tradição judaica, a tradição cristã atribuem a autoria dos 5 primeiros livros a Moisés, porém
hoje com o avanço da teologia, da crítica textual, né, nós entendemos que talvez nem tudo tenha sido Moisés que escreveu, né? Embora isso não possa ser afirmado com 100% de certeza, mas nós já sabemos que há inserções posteriores a Moisés, textos que foram colocados depois do período de vida dele, talvez até para uma edição, somente para que ficasse mais fácil a compreensão, porém talvez foi realmente adicionado aquela frase, aquele trecho, né, depois do período de Moisés. Então não há esse consenso se realmente foi 100% Moisés que escreveu ou não, porém isso não tira de forma nenhuma, né, a autoridade do livro. A autoridade do livro não está em Moisés, está em Deus, quem deu o livro, né? E o livro, como ele está hoje, ele é sim canônico, né? Ele é sim inspirado. Nós cremos na inspiração e na autoridade das Escrituras, bem como em Gênesis também. Né? O que muitos dizem é que o livro de Gênesis pode ser, na verdade, um conjunto de vários outros livros, né? Livretos que existiam na época, porque tem muito a expressão nos dias de, né? Diz assim, essa é a história de. Então começa a se contar uma história. E essa expressão era muito utilizada em pequenos livros chamados Toledotes, que eram livros de genealogia, livros de famílias, que contavam uma história do povo antigamente, né? Então, muito provavelmente também o livro de Gênesis seja uma junção de vários desses pequenos livros que então formaram esse grande livro de Gênesis que tem hoje na nossa divisão, né, na nossa tradução, 50 capítulos ao todo, tá bom? Então isso em relação à data e autoria. Qual o propósito, né, do livro de Gênesis? Todo livro foi escrito com um propósito já pensado pelo autor, né? Tudo que é feito por alguém é feito com um propósito. Então também assim o livro de Gênesis tem um propósito claro, né? E o propósito dele não é científico, não é biológico, não é histórico. O propósito dele é teológico. Então, o propósito do livro de Gênesis, como da maioria dos livros da Bíblia, é revelar a Deus, revelar a sua natureza, a sua grandeza, o seu poder, a sua bondade, quem Ele é. Então, em essência, a essência do livro de Gênesis é teológica, de revelar quem Deus é, para que nós possamos conhecê-lo mais. Né? Isso que é teologia, o estudo sobre Deus, o desejo de conhecê-lo mais, em essência, é isso. Então ele não tem, como eu disse, nenhum propósito de ser científico, biológico ou histórico, embora ele tenha pontos sim históricos que até compartilhados com outros livros da antiguidade, porém ele não tem o propósito de ter uma precisão histórica, tá bom? A ideia central do livro de Gênesis qual é? Normalmente nós, quando perguntamos a alguém, né, qual o propósito de Gênesis ou sobre o que Gênesis fala, a pessoa vai naturalmente ou majoritariamente falar sobre a questão da criação, que é o que está logo ali no começo do livro de Gênesis. Porém, nós entendemos, né, eu digo, os estudiosos da palavra de Deus, né, que escreveram comentários a respeito disso, entendem que o grande propósito do livro de Deus é revelar sua aliança com Abraão e sua descendência. Né? Então, tanto que o livro de Gênesis, em sua maioria, trata desse assunto. Então, os primeiros 11 capítulos tratam, sim, da criação e da decadência do homem, e a partir disso, do 12 ao 50, então, trata da aliança de Deus com Adão e toda a descendência de Adão, não, de Abraão, me perdoe. Toda a descendência de Abraão, né, e sua família, essa aliança que Deus fez com ele no capítulo 12, que é essa conexão entre essas duas partes, tá bom? Então, é isso, né? O propósito é Deus se revelar e revelar sua aliança com a família de Abraão. Como ler o livro de Gênesis, né? Cada livro deve ser lido de uma maneira. Se é um livro de estudo científico, deve ser lido de uma forma. Se é um livro de ficção, deve ser lido de outra. Né? Nós temos hoje diversos tipos literários, né? E cada um deles deve ser lido de uma forma. Se é devocional, de uma forma. Se é de conteúdo, de uma forma. Então, enfim, varia. E assim também é com os livros bíblicos. Né? Nós temos diferentes tipos de escrita e então cada uma delas deve ser interpretada de uma forma, um princípio básico da interpretação bíblica, tá bom? Primeiramente, né, como ler o livro, como ler o livro de Gênesis? Primeiramente, é necessário que nós entendamos essa questão da antiguidade do livro, né? Porque, como eu disse, o livro foi escrito há aproximadamente 3.000 anos atrás. Então você imagina, nós hoje que vivemos numa cultura, né, totalmente diferente do que eles viviam naquela época, hoje
talvez muito mais do que 100, 200 anos atrás, com o avanço tecnológico que nós tivemos, né, com o avanço das civilizações, das cidades, tecnológico, como já disse, enfim, todo tipo de avanço que tivemos nos últimos anos nos trouxeram a uma civilização muito diferente do que era antigamente, né? Então, hoje nós estamos muito distantes do que era e é muito mais complicado para nós imaginarmos como era e entendermos então o livro de Gênesis como deve ser entendido. Por conta disso, simplesmente, nós não vivemos naquele contexto, né? Nós não entendemos muito da cultura, muito dos costumes, né? Por isso que é importante que nós, que desejamos nos aprofundar e realmente entender as Escrituras, bem como esse próprio livro, busquemos entender também essa questão toda histórica, a questão de contexto cultural, tudo isso agrega no nosso conhecimento para que nós, de fato, compreendamos a palavra de Deus melhor, né? Isso é válido para todos os livros da Escritura, né? Se nós entendermos o contexto histórico que os livros foram escritos, facilita muito o nosso entendimento. Então é necessário que nós, de alguma forma, tentemos mudar as nossas lentes ao ler o livro de Gênesis, né? Que nós nos coloquemos ali no lugar de uma pessoa que vivia há 3.000 anos atrás, né? Isso é muito complicado, muito difícil, né? Mas é um esforço que nós temos que fazer para que nós não tentemos adaptar o que está escrito em Gênesis na nossa atual situação, né? No nosso dia de hoje. Então não é isso que as Escrituras propõem em nenhum dos livros, que nós simplesmente leiamos e apliquemos na nossa vida como ela é, né? Na nossa cultura como ela é. Não, nós temos que ler passando, né, por esse filtro, digamos assim, da cultura, entendendo o que realmente o livro está dizendo para aquele povo em específico e após entender o que Deus está falando para aquele momento específico do tempo, nós fazemos uma aplicação para nós, né? Então é necessário essa exegese do texto, essa hermenêutica do texto, para que nós possamos, de fato, entender o que Deus está dizendo em todas as Escrituras, tá bom? Então, primeiro ponto de como ler o livro é entendendo essa questão da antiguidade do livro, né, e de quanto ele está distante de nós e é diferente da nossa cultura. Segundo ponto, né, como já disse, a questão do propósito do livro. Né, por que o livro foi escrito? Então, nós temos que ler não só Gênesis, mas todos os livros enxergando isso, enxergando esse propósito principal, essa história como um todo, né? Deus não deseja que nós simplesmente pincemos versículos ao nosso bel prazer, né, para satisfazer as nossas vontades, e sim que nós entendamos de fato o que Ele está transmitindo, né? Então, para entender o que Ele está transmitindo, é necessário entender o propósito do livro, e como disse, o propósito principal de Gênesis é revelar quem Deus é e a aliança dele com Abraão e seus descendentes. Tá bom? Então, que nós possamos entender isso e não ficar presos em pequenos pontos, pequenas curiosidades, pequenas dúvidas, né? Ou coisas que realmente são complexas no texto que ele não responde, mas que isso não nos roube de entender o todo, né? Porque isso que é importante para nós na nossa leitura bíblica, né? Você que já leu a Bíblia algumas vezes, sabe muito bem disso. Você que está começando a ler a Bíblia esse ano, né, você vai perceber que quanto mais você lê as Escrituras, mais você consegue ter uma visão geral do todo. E é isso que é o desejável, que nós enxerguemos a Bíblia como uma história geral sobre Deus, sobre Jesus, sobre todo o plano de Deus, né? Então, não que nós fiquemos nos apegando a pequenos detalhes de cada um dos livros, tá bom? Embora sim possamos fazer isso, principalmente para a questão do estudo, questão do aprofundamento, né? Tem pessoas que dedicam a vida a estudar um livro, por exemplo, né? E destrincham todo o livro no original, né? Na crítica textual, em tudo que pode ser destrinchado e realmente é um trabalho exaustivo, é um trabalho muito grande e realmente tem conteúdo suficiente para que nós, de fato, passemos a vida estudando um livro, né? Então, mas isso se aplica a eruditos, né? Estudiosos, claro que cada um de nós, se nos empenharmos, podemos chegar nesse nível, porém o propósito para cada um dos cristãos, para todos os cristãos, né, para todos que se dizem parte da família de Deus, é conhecer, pelo menos de forma geral, essa história, né, que possa fazer sentido a história como um todo, de Gênesis a Apocalipse, não somente conhecer pequenas histórias, pequenas porções ou personagens que fazem parte dessa história, mas sim conhecer a história como um todo, tá bom? Terceiro ponto, como ler o livro, é entendendo, como eu disse, os gêneros
literários, né? Então há diferentes tipos de texto dentro do livro de Gênesis, como nos outros livros também, né? Basicamente, o livro de Gênesis é formado por narrativas, por prosas, mas também tem alguns trechos poéticos, né? Como a própria maldição que Deus declara sobre a serpente, a mulher e o homem, é um trecho poético do livro de Gênesis. Então, como a própria criação também, o primeiro capítulo, é um livro poético. Então, é necessário entendermos qual tipo de texto estamos lendo, né, para que possamos lidar. Porque além de todo esse aspecto, como eu disse, da antiguidade do livro, do tempo que ele foi escrito, da diferença cultural, nós temos a diferença da língua, né, da linguagem. Então, o livro de Gênesis foi escrito em hebraico ou aramaico, né? Então, nós temos essa questão da tradução também, né? Então, é complexo para nós sabermos de fato o que está escrito ali sem um aprofundamento de fato, né? E por isso é importante nós termos diferentes tipos de versões, né? Nossas versões são muito boas, nós temos excelentes versões na língua portuguesa, né? Mas é importante que nós tenhamos mais de uma, que nós sempre tenhamos quantas nós pudermos para que de fato nós comparemos uma com a outra, porque a tradução, cada tradutor, ele segue uma linha de tradução, né? Então, com várias traduções juntas, nós podemos chegar um pouco mais perto do que realmente o texto está dizendo, né? E também, para vocês que conhecem já, ou quem não conhece, pesquise sobre, tem uma Bíblia no celular, né, que a gente baixa, aquela Strong, se não me engano é Olive Tree, o nome do aplicativo. Você paga uma vez só, né? Você compra uma Bíblia dentro do aplicativo e você consegue o acesso a muitas das palavras originais ali nesse aplicativo. Então é bem interessante também para quem tem o desejo de estudar as escrituras, de se aprofundar nisso, né? Esse aplicativo permite que nós procuremos muitas palavras ali. No original tem um dicionário bem completo, embora eu já tenha ouvido alguns dizerem que não é tão preciso assim, tão bom assim, né? Alguns estudiosos, porém, para nós que estamos no nível inicial, né? No nível básico, começando a entender as escrituras, ele ajuda muito a nossa compreensão, porque ele dá a palavra lá no original e ele dá um significado mais abrangente do que ela pode ser. Então nós conseguimos aplicar aos textos e entender de forma mais abrangente o que cada palavra no texto está dizendo, tá bom? Então, como ler o livro, são esses 3 pontos, né? Entendendo isso. Como o livro de Gênesis é composto, qual a composição do livro basicamente, né? Então, como eu já pincelei, ele é separado em 2 porções. Primeiro, a primeira parte do capítulo 1 ao 11, ele é essa parte da criação e da decadência do homem de forma geral, né? Então nós vemos ali que tem a criação, logo na sequência tem o pecado, então o homem começa o seu processo de decadência, primeiro assassinato, então posteriormente vem o dilúvio, posteriormente a Torre de Babel, e então chega no capítulo 11, né, com o homem em rebelião contra Deus e se multiplicando sobre a terra novamente, né? Então nós vemos bem claro essa questão de toda a decadência, de como foi rápido, né? Após o capítulo 3, o homem começa então num processo exponencial, né, de fato de aumento do pecado, de aumento de maldade, e o próprio Deus diz no capítulo 6 de Gênesis que o coração do homem era mau, né? A sua intenção era sempre para o mal, por isso ele decide limpar o mundo com o dilúvio. A segunda parte do livro é composta do capítulo 12 ao capítulo 50, e então traz a história de Abraão, de sua família, de sua descendência, começando quando Deus chama Abraão, então, no capítulo 12, e progredindo toda a sua história, seus descendentes, Isaac, Jacó, né, os filhos de Jacó, José, o Egito, até que chegamos no final, então, do livro de Gênesis. Tá bom? Então, na teologia, né, considerado que tem 2 espirais descendentes, esses 2 trechos, né, tanto do capítulo 1 ao 11, quanto do capítulo 12 ao 50, os 2 estão mostrando a decadência do homem. O primeiro de forma geral, o homem de forma abrangente, toda a humanidade, após o pecado em Gênesis 3, começa então esse caminho de decadência, né? Inclusive tem o dilúvio no meio, que é um reset que Deus dá, mas mesmo após o dilúvio o homem continua caindo, e Gênesis 12, então Deus chama o homem, separa o homem, né? Separa a sua descendência, a sua família para ele, né? Para fazer essa aliança exclusiva com ele e realmente se relacionar com esse Deus.
né? E nós vemos ao longo, então, do capítulo 12 ao 50, a decadência da própria descendência de Abraão, né? Então, o próprio Abraão não era um homem 100% correto, né? Muitas vezes nós santificamos muito os personagens bíblicos, mas a própria Escritura ela é fiel em mostrar os erros de Abraão e os erros de vários dos homens bíblicos, né, que estão descritos. E nós vemos que sua descendência foi piorando de alguma forma cada vez mais, né? Isaac já não era tão bom quanto Abraão, Jacó menos ainda, né? Então nós vemos e os filhos de Jacó então cometem diversos erros até intentaram matar, né, o seu próprio irmão, assim como Caim matou Abel, né? Então nós voltamos nessa questão decadente, mesmo em meio à família escolhida por Deus, Deus mostra que o homem por si só não consegue sair, se desvencilhar dessa decadência moral que o pecado colocou no mundo, tá bom? Então ele é composto basicamente assim, né? A ideia aqui é que nós façamos um panorama geral, né? Primeiro essa parte um pouco mais técnica falando do porquê do livro, da autoria, e então um panorama das coisas principais para que vocês possam de alguma forma absorver tudo isso e sanar alguma dúvida que vocês tenham, tá bom? Então agora passando de forma geral, bem rápida, por todo o livro de Gênesis, né? Nós vemos lá no começo então Deus cria todas as coisas, né? Ele pega toda aquela desordem que existia, descrita no versículo 2, Gênesis 1, né? Que o mundo estava sem forma e vazio. Então Deus pega esse mundo sem forma, essa terra sem forma, e dá a ela uma forma, né? Ele começa dando ordens e dando forma, criando todas as coisas. Então ele cria, né? E esse fato já é algo, para a época em que ele foi escrito, já é algo distinto, né, das outras culturas, porque as outras culturas tinham, muitas delas tinham os próprios astros, né, o céu, a lua, como deuses, né, e Gênesis deixa claro a criação dos astros, né, o próprio Deus que criou o sol, a lua, as estrelas e tudo mais, né, então já é um contraponto cultural do próprio livro de Gênesis, né, Deus cria todas as coisas, então o livro não se atém, como eu disse, né, nessa questão científica, a querer mostrar como foi criado todas as coisas. O que importa para o autor de Gênesis é dizer quem foi que criou todas as coisas. E quem foi é esse Deus Todo-Poderoso, né, que mais conhecido se revela como Yahvé, como Adonai, como Deus de Israel. Então ele cria tudo, posteriormente a criar toda a terra, todos os seres vivos e criar um jardim. Então ele cria o homem, a humanidade, a sua imagem e semelhança, homem, mulher, macho e fêmea, ele os cria. Então ele coloca eles ali no jardim, criados à sua imagem, e dá a eles domínio, dá a eles governo sobre todas as coisas criadas, né? Então o Deus submete toda a terra ao domínio do homem, porém Deus dá uma escolha ao homem, né? E essa escolha é simbolizada pela árvore do conhecimento do bem e do mal. Então Deus diz ao homem: você pode governar, você pode dominar, né, com o meu auxílio, consultando a mim, né, me tendo como aquele que conhece o bem ou o mal, ou você pode conhecer o bem e o mal através de comer do fruto. Porém, Deus deixa claro que há uma consequência, né? Ele diz: se você comer do fruto, certamente você morrerá, né? Então, Deus deixa claro para Adão que ele poderia buscar essa independência de Deus, porém, na independência de Deus havia morte, né? E essa morte é simbolizada pela árvore da vida, né? Então, quanto mais o homem se aproximasse de Deus, buscasse a Deus, continuasse, permanecesse nesse caminho que ele estava, né, de encontrar com Deus todos os dias e consultá-lo, ele tinha acesso, então, à árvore da vida. Agora, se ele resolvesse, então, comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, se rebelando contra Deus, ele perderia esse acesso, como a gente vê que acaba acontecendo, né? Então, no capítulo 3 de Gênesis, a serpente aparece, né? Esse ser criado pelo próprio Deus, né? Essa palavra serpente, ela remete à mesma palavra que no original, né? A mesma palavra de serafim, que é um ser celestial. Então, esse ser celestial, né, não necessariamente era um animal, uma serpente, mas esse ser celestial, ou em forma de serpente, literalmente, ou em sua forma natural,
né? Porque nós estávamos ali no Éden, na intersecção de céus e terra, né? Então, muito provavelmente eles poderiam conviver com seres celestiais, com seres angelicais, e então não era estranho para Eva esse tipo de conversa, né? Por isso ela conversa naturalmente com a chamada serpente nas escrituras, por essa questão, talvez, né, uma possibilidade de ser um ser celestial falando com ela, e esse ser claramente pela narrativa bíblica está em rebelião contra Deus, porque ele incita o homem, a humanidade, o homem e a mulher contra Deus, né? Então ele mente descaradamente para eles e eles caem na mentira dele, né? O que ele disse: vocês serão como Deus se comerem. Porém, eles já haviam sido criados à imagem e semelhança, então eles já eram como Deus, já eram semelhantes a ele, né? Não precisavam de um fruto para que isso acontecesse, porém eles acabam de alguma forma caindo nessa mentira do diabo e comendo do fruto, e então Deus faz o que havia dito que faria, né? Expulsa eles, tira eles do jardim, né? E declara as punições tanto sobre a serpente, quanto sobre Eva, quanto sobre Adão. Nesse momento da declaração de Deus das sentenças, nós temos já o primeiro anúncio do evangelho, né, chamado proto-evangelho, quando Deus diz que o descendente da mulher esmagaria então a cabeça da serpente, né? Então, essa é a primeira vez que nós temos o evangelho anunciado pelo próprio Deus, né? Da mulher viria um descendente que então esmagaria a cabeça da serpente e acabaria com seu poder, porém ele seria ferido em seu calcanhar, né? Isso nós cremos e entendemos que remete ao nosso Senhor Jesus e o seu sacrifício na cruz por nós, tá bom? Então, a partir desse momento da maldição, o homem é expulso do jardim, não tem mais acesso à árvore da vida e começa o seu processo de decadência, de morte, longe de Deus, né? E então nós começa a aumentar drasticamente toda essa decadência do homem, tanto que nós vemos que já na próxima geração, né, o próprio filho de Adão e Eva, Caim, mata o seu irmão, né, por uma questão ritual, por uma oferta, uma questão de sacrifício, né? Deus aceita o sacrifício de Abel, não aceita o de Caim, porque ele não havia feito da maneira que agradava a Deus. E então Caim se entristece, né, se ira com seu irmão e acaba o matando, né? E nós vemos, inclusive, quando Deus pergunta, né, para Caim onde está o seu irmão, ele diz: acaso sou guardador do meu irmão? Né? E a resposta é que era, né? Acho que nós até falamos isso em alguma aula que nós demos recentemente, que nossa função é sim cuidar do nosso irmão, é guardar o nosso irmão, né? Nós não simplesmente temos que cuidar de nós mesmos, mas uns dos outros. Então, a partir disso, né, Caim é expulso ali de perto deles, né? É amaldiçoado por Deus e vai para longe e funda uma cidade, né, em rebelião também contra Deus, porque Deus nunca pediu para ninguém fundar uma cidade, né? E Caim então funda uma cidade. Nós vemos na continuação que a descendência de Caim se torna pior que ele, né? Vem Lameque, e então Lameque é o primeiro a se casar com mais de uma mulher e ele simplesmente tem louvores em exaltação à sua violência, né? O quanto ele era violento. Então, esse nível de violência, de perversidade, de maldade aumenta muito, né, ao longo das gerações. Ao passar dos anos, né, isso continua aumentando. Deus dá Sete, né, como filho a Adão e Eva e escolhe Sete, então, para ser aquele que a partir dele continuaria, né, a descendência do escolhido por Deus, né, que Deus prometeu lá, o descendente da mulher. Então, essa semente do descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, Deus escolhe Sete para carregá-la, e então, a partir dele, nós vemos que Noé é gerado, né, e nos dias de Noé essa maldade já estava muito grande, né, e o intento do coração do homem, como eu disse lá atrás, era sempre mal. Tudo que o homem desejava era o mal, né? Então, às vezes nós temos dúvida, né, em relação a essa questão de escolha, né, de bem e mal, do que o homem faz, do que ele é responsável. E isso é bem claro nesse comecinho, né? Adão fez a escolha. Adão escolheu se rebelar. Adão escolheu ser independente de Deus. E a partir dessa escolha dele, todos nós escolhemos juntos, né? Então, toda a humanidade, de forma natural, caminha nesse fluxo contrário a Deus, né? Nós caminhamos em direção à maldade, em direção à condenação, né, em direção à morte. Então, se não fosse a intervenção divina,
nós continuaríamos nesse caminho de morte, né? E é isso que os descendentes do homem continuam fazendo, né? Nos dias de Noé, a maldade está num nível tão elevado que Deus, então, decide intervir e exterminar todos os habitantes da terra com o dilúvio, né? Então, ele escolhe Noé e sua família para demonstrar essa graça sobre eles, né? Ele dá esse reset na terra, ele zera tudo, né? Envia os animais a Noé para que fossem também salvos, né? Pede que ele construa a arca para que ele então reconstruísse o mundo, né? Que Noé seria esse novo Adão, que a partir dele e de sua família surgiriam todos os outros seres humanos, né? E enfim, a história continua, né? Deus manda então esse dilúvio, Noé obedece a Deus, constrói a arca, entra nela com sua família, com os animais, Deus envia o dilúvio, destrói todas as coisas e então, após passado esse tempo do dilúvio, Noé sai da arca, né? Porém, uma das primeiras coisas, né, que a Bíblia relata após ele sair da arca, além dele ter sacrificado, feito um altar a Deus, né, Deus faz uma aliança com ele de que não mais destruiria todo mundo com um dilúvio, porém, logo em seguida, a Bíblia narra que Noé então se embebeda, né, e fica nu, e seu filho Cã acaba fazendo algo vergonhoso contra seu pai, que não fica tão claro no texto bíblico, né, alguns textos dizem que ele viu a nudez de seu pai, porém isso pode ser interpretado como um abuso de Cã ao seu pai ou mesmo à sua mãe, né, então não é certo o que Cã fez, mas é certo que ele fez algo vergonhoso para sua família, então Noé acaba como Adão, né, novamente ali nu e envergonhado em sua tenda, né, então ele repete os mesmos erros que os homens repetiam antigamente, né? Então o próprio Noé, que foi o escolhido, agraciado por Deus para recomeçar todas as coisas, ali logo no começo ele já falha, já erra, já peca contra Deus novamente, né? E vai desencadear novamente toda essa corrupção, toda essa maldade a partir das suas gerações. Então ele amaldiçoa seu filho e seus descendentes começam a se multiplicar e novamente toda a maldade começa a se multiplicar na terra, né? O homem foi, né, se deslocando, se expandindo territorialmente e a maldade também aumentando. E então chegamos à história bíblica de Babel, né, da Torre de Babel, que é o ápice da rebelião do homem, né? Esse símbolo Babel, Babilônia, é o topo da rebelião, porque toda a Bíblia carrega esse termo, né? Nós vamos ver, se nós continuarmos aí na leitura, que toda vez que Deus cita Babilônia, ele está falando de rebelião, né? Então, o ápice da rebelião do homem ali, que começou a construir com tijolos, né? O que acelerava esse processo construtivo, e então eles decidem edificar uma cidade, fazer uma torre alta que chegasse até os céus e que fizesse fama para o seu nome, né? Então eles tinham o interesse de fazer o seu próprio nome grande, famoso, sem o auxílio de Deus, e se estabelecer ali também numa cidade, né, chamada Babel, que Deus não havia ordenado que fosse feita, mas eles queriam fazer e se estabelecer e ser grandes por seu próprio mérito. Então eles começam nessa construção com tijolos e essa construção se acelera e Deus vê isso, né? E tem até uma frase icônica que Deus fala, né? Que o coração, né, o propósito deles era o mesmo, né? Então ninguém poderia impedi-los de concluir aquilo, né? Então Deus, o próprio Deus intervém na história e bagunça, né, todas as línguas deles ali, por isso chamado Babel, confusão. Deus mistura as línguas, né? Antigamente era uma linguagem só que o homem falava, e Deus então introduz diversas linguagens no mundo para que houvesse confusão e eles não mais se entendessem, então eles acabam se dispersando, né? E a partir daí a Bíblia chega na segunda parte, né? O livro de Gênesis chega na segunda parte, que é a parte que fala de Abraão e sua descendência, né? Então toda a descendência de Abraão, né, é registrada ali. Então no capítulo 12 Deus chama Abraão, né, faz uma aliança com ele, fala para ele sair da sua terra, da sua parentela, no meio dos seus parentes e ir para um lugar que Deus mostraria, né? Então Deus promete dar a ele esse lugar de habitação para que ele pudesse morar com a sua família, enfim, porém ele acaba vivendo grande parte da sua vida, se não toda ela, morando em tendas de um lado para o outro como nômade, né, pastoreando suas ovelhas e negociando seus escravos.
E Deus escolhe então Abraão para que dele continuasse essa semente, né? Deus escolheu lá atrás Sete, depois ele escolhe Noé, agora ele escolhe Abraão para que a partir dele essa semente continue. E então, a partir de Abraão, Deus lhe dá um filho, né, em sua velhice, Isaac. Abraão, como eu disse, né, não era perfeito, longe disso. Ele inclusive tenta dar um jeitinho, ter um filho, né, com a escrava. Então ele tem Ismael, que acaba se colocando no caminho aí do plano de Deus, se tornando um inimigo do povo de Deus. Então Deus diz, não, não é do seu jeito, é do meu, né? Eu vou te dar um filho, né? Vai nascer de você e de Sara. Então Deus dá para ele Isaac como esse descendente que deveria então carregar essa semente. Deus abençoa Isaac, tem aquela passagem do sacrifício, né, que Deus pede Isaac em sacrifício a Abraão, porém Deus intervém no último minuto, né? Abraão realmente ele creu na promessa de Deus e ele era tão crente nessa promessa que a palavra diz lá em Hebreus, né, que ele acreditava que, se necessário, Deus ressuscitaria Isaac dos mortos para cumprir sua promessa, né? Então, ele era realmente um homem de fé, um homem obediente, porém não era perfeito, né? Então, a partir de Isaac, continua contando a descendência de Abraão que Deus escolheu, porém ele ainda tem outros filhos, outros 6 filhos, se não me engano, com Quétura, né, que ele se casa posteriormente à morte de Sara. Então, ele não foi 100%, né, reto ao propósito de Deus, porém ele agiu de maneira que cumpriu ali o que era proposto. Inclusive a aliança que Deus fez com ele, diferente de Adão, não era uma aliança condicional, né, não estava relacionada ao que ele poderia fazer. A aliança que Deus faz com Abraão é uma aliança incondicional, né? O próprio Deus, a passagem diz que Abraão parte ali os animais, né? Então ele coloca Abraão num sono profundo e o próprio Deus vem e passa ali em testemunho entre as partes dos animais, firmando essa aliança ele mesmo, né, com seus próprios méritos, com sua própria força e poder, independente do que Abraão fizesse, a promessa estava então selada pelo próprio Deus e se cumpriria, né? Então nós vemos esse cumprimento ao longo das Escrituras. Então, a partir de Isaac seria essa descendência. Então a palavra continua mostrando, né, a descendência de Isaac. Nascem a Isaac e Rebeca, Jacó e Esaú. Dos dois, Deus escolhe antes do nascimento, a palavra diz, né, para que ficasse clara essa escolha soberana de Deus, escolhe Jacó. E Jacó, nós vemos que também não era um homem perfeito, um homem reto, né? Pelo contrário, ele fazia várias coisas incorretas, né? Ele enganou seu irmão em relação à primogenitura, em relação à bênção. Ele foge então, né? E foge entre aspas, né? Ele vai para casa do seu tio, meio que fugido, mas com uma desculpa ali para que seu irmão não o matasse. E então lá ele acaba sendo enganado pelo seu tio Labão e acaba recebendo o troco, né, das suas enganações pelo seu tio. Se casa com Lia, com Raquel, depois com suas servas também, e acaba tendo 4 esposas e então seus 12 filhos que formam as 12 tribos de Israel, né? No final então de Gênesis nós chegamos nesse ambiente, né, onde Jacó tem os seus filhos, né, seus 11 filhos, ainda não tinha Benjamim, depois ele tem Benjamim e então o povo começa José, né, a história dá um foco, chega num ponto ali no final de Gênesis na história de José, então começa a mostrar como Jacó errou também em relação a seus filhos, né, preterindo os outros e escolhendo José, dando a ele uma diferenciação, uma túnica. E então seus irmãos o odiaram, seus irmãos intentaram matá-lo, pensaram nisso, porém decidiram vendê-lo como escravo. E então eles mentem ao pai dizendo que ele estava morto, né? Porém eles haviam vendido ele, ele vai para o Egito como escravo, porém Deus o havia escolhido, né? E lá no final a gente vê que ele próprio diz, né, que Deus o enviou para que houvesse salvação, né? Ele sofre lá, é preso, né, injustamente, até que chega aquele sonho do faraó em relação à fome. Então o faraó coloca ele como segundo no Egito, né, para que ele fosse de fato governador e pudesse gerenciar toda aquela fome, toda aquela situação, para que então o povo sobrevivesse, tanto o povo do Egito quanto o seu próprio povo. E lá no finalzinho nós vemos que José então se revela a seus irmãos quando eles vão comprar comida, então ele traz o próprio pai, traz toda a sua família, 70 pessoas para ali morar com ele na terra do Egito e o supre de todas as suas necessidades, então assim salvando o povo de Deus, o povo da aliança, de todas
essa fome de todas essas mazelas. Porém, José também não era um homem perfeito, né? José comete seus erros também fica bem claro até nessa forma que ele gerencia toda a situação, né? Ele acaba dando poder demais ao faraó e poder demais aos sacerdotes do faraó, né? Porque o que acontece ali na narrativa é que o faraó acaba se tornando dono de todo o Egito, praticamente, porque o povo tinha fome e foi entregando tudo para ele em troca de comida. Então ele se tornou dono de toda a terra e acabou se tornando dono de todo mundo, exceto os sacerdotes, que eram privilegiados ali, então não tiveram que vender suas terras nem se vender, porque eles recebiam um suprimento direto do rei, né? Então acabou que eles ficaram com um poder elevado, tanto o sacerdócio quanto o faraó, após esse período aí de fome. Então termina, né, o livro de Gênesis. No finalzinho também tem a bênção que Jacó, né, dá a seus 12 filhos, né, diferente do que acontece com ele, né, quando seu pai Isaac dá uma bênção para ele e diz que não tem outra para seu irmão Esaú, ele, nesse aspecto, ele resolve ser diferente, então abençoar todos os seus filhos, chama lá seus 12 filhos e abençoa os filhos de José, e é bem até escatológico, né, essa bênção, ele fala sobre o futuro deles, sobre como eles seriam, né, dali para frente, então coloca inclusive Judá como sendo aquele que carregaria o cetro, né, que seria o governante sobre o povo, e isso se cumpre, né? Então nós vemos ali a bênção de Jacó e então termina o livro de Gênesis, né, com Jacó morrendo, posteriormente José também morre e o povo fica ali no Egito, né, e continua então esse processo de multiplicação dentro do Egito, porém como escravos, né? Então tentei passar bem rápido aí por tudo, não sei se eu perdi algum ponto, né, porém acho que é suficiente para que nós entendamos aí o livro de forma um pouco geral, abrangente, para que tenha uma ideia do que se trata o livro de Gênesis, tá bom? Então, basicamente isso, o panorama. Um ponto que eu marquei aqui também para a gente pensar junto, né, é a questão de que o livro de Gênesis não é um livro tão simples, né? Ele não é um livro que tem todas as respostas, que nós temos todas as explicações. Então, há pelo menos 4 perguntas que eu coloquei aqui que não são fechadas, né? Então, para você pensar aí um pouco, né, para que você avance no seu conhecimento, para que gere curiosidade em você, para que você também busque informações aí. Na questão da criação, né, uma pergunta: qual a duração dos dias da criação? Né? Não temos consenso em relação a isso. Né? Era um dia como hoje, 24 horas, era uma era, né? Era um período curto, era um período longo, então nós temos teorias aí de terra jovem, de terra antiga, né? E nós podemos conjecturar sobre isso porque não é um ponto que é fechado, né? Porque, como eu disse, a Bíblia não se propõe, o livro de Gênesis não se propõe a ser um livro científico que explique claramente o como, mas ele se propõe a explicar quem criou todas as coisas, né? Então, vocês já pensaram sobre isso, né? Qual foi essa duração aí dos dias da criação, né? Outra coisa, a questão do dilúvio, né? Há essa questão teológica se o dilúvio foi ou não universal, se ele atingiu toda a Terra ou se ele atingiu somente o perímetro ali, a área que era habitada naquela época, né? Então tem também essa questão a ser levantada, né? O dilúvio foi algo somente na região ou ele foi realmente algo global, o mundo todo ficou embaixo d'água, né? Então nós temos relatos de outras culturas, de outros livros que narram também a questão do dilúvio, então ele é muito claro, é muito firme, muito sólido, porém há essa questão se ele realmente cobriu toda a terra ou somente a área que era habitada ali naquele período bíblico, que para eles seria toda a terra. Então o autor está falando do seu ponto de vista, né? Questão dos nefilins também, que talvez tenha gerado dúvidas aí em vocês, né? Quem eram eles? Então nós temos duas alternativas plausíveis, né, que são ditas. A mais famosa talvez seja que eles são filhos dos anjos caídos, né, que tomaram mulheres, que na passagem ele diz que os filhos de Deus tomaram as mulheres, e então nasceram os nefilins, que eram heróis do seu tempo, e outra alternativa plausível também é que eles sejam filhos de reis, que os reis, muitos reis naquela época, se denominavam Deus, né, se denominavam deuses. Então, muito talvez possa ser que esses homens fortes, esses reis que se denominavam Deus, então tomaram as mulheres e geraram esses heróis, esses chamados nefilins, tá bom? Outra questão, e a última para a gente fechar: quem foi Melquisedeque, né, que aparece ali na história,
que a gente acabou até pulando, né, quando Deus destrói, quando Sodoma e Gomorra, né, quando a Sodoma e Gomorra é atacada, então Abraão vai resgatar Ló, né, dos seus inimigos com seu exército pessoal, né? Abraão era tão rico que ele tinha um exército de homens treinados na sua família, né? Então ele vai com esse exército resgatar Ló, seu sobrinho, e depois que dá tudo certo ali, nós vemos essa figura de Melquisedeque aparecendo como um sacerdote do Deus Altíssimo, né? Que não, a palavra própria diz, né, lá em Hebreus também, se não me engano, né, que não tinha genealogia, não tinha descendência, mas ele vem ali e abençoa Abraão, né? Então, quem é essa figura, né? Nós temos alguns que dizem que era uma sombra, né, de Cristo, que era uma figura de Cristo, outros dizem que era o próprio Cristo, outros dizem que é um sacerdócio antigo que já existia ali na região, que realmente invocava o Deus Altíssimo, o Deus verdadeiro, que eram pessoas que tinham entendido isso ali da descendência de Adão, de Sete, de Enos, que invocavam o nome do Senhor. Então nasceu esse tipo de sacerdócio, né? Porém não é uma questão que nós podemos fechar, tá bom? Há outras questões também, mas vamos ficar com essas aí para vocês pensarem, pesquisarem e aumentarem o conhecimento em relação a isso, tá bom? Como eu disse no começo, se ficou alguma dúvida, sintam-se à vontade para perguntar nos comentários, no Instagram, onde for, e nós estamos aqui à disposição para ajudá-los no que for possível, tá bom? Vamos orar para a gente finalizar então essa primeira aula. Espero que tenha ajudado vocês aí de alguma forma a compreender um pouco mais, um pouco melhor o livro de Gênesis de forma abrangente, tá bom? Oremos. Pai, obrigado, Senhor, por mais esse momento aqui na Tua presença, Pai, ao redor da Tua palavra, Senhor, que nós juntos pudermos compartilhar um pouco sobre esse livro de Gênesis, Pai, da criação de todas as coisas, da Tua aliança com Abraão e sua descendência, Pai, da Tua fidelidade para com o seu povo. Pai, nós entendemos, Pai, que somos caídos, somos necessitados, Pai, que nós continuamos caindo, Pai, como Adão, como Noé, como Abraão e sua descendência, Pai, nós, se dependesse de nós, Pai, nós continuaríamos caindo, Senhor, em imoralidade, em maldade, em pecado, Pai, mas graças a sua bondade, Pai, a sua misericórdia, Pai, o Senhor nos enviou Jesus e nós podemos hoje estar inseridos na família de Deus, te chamar de Pai novamente e entrar, Senhor, com ousadia na Tua presença, Pai, porque nós temos um sacerdote, Pai, que se compadece de nós, Pai, que nos deu esse acesso novamente, Pai. Nós pedimos que a nossa mente seja renovada, Pai, que nós sejamos capazes de entender, Senhor, a Tua palavra cada dia mais e que de fato isso gere vida em nós, gere Cristo em nós, gere fruto do Espírito em nós, que de fato nós possamos viver como filhos Teus, Pai, revelando a Tua imagem onde nós formos, Pai, que essa imagem seja restaurada em nós, Pai, que as pessoas ao olharem para nós, a criação ao olhar para nós, possa Te ver de alguma forma, Pai, que o Senhor seja revelado, glorificado e exaltado nas nossas vidas. Pai, no nome de Jesus, nós pedimos e já Te agradecemos. Amém. Amém? Então é isso. Deus abençoe vocês e até a próxima aula.